Dá pra sacar que sim, o Stan realmente queria usar os X-Men para passar a visão pros jovens sobre os perigos do preconceito desde o comecinho. Agora, foi uma execução perfeita? Aí é com você que decide aí. Mas eu não sei se os X-Men foram criados diretamente inspirados pelo movimento dos direitos civis. Não tinha nenhuma lei que liberasse discriminação contra mutantes, também não rolava nenhum movimento direto dos mutantes, nem protestos organizados nas histórias do Stan Lee. Na real, os X-Men eram só 5 adolescentes tentando parar mutantes do mal, enquanto percebiam às vezes que eram meio outsiders em relação aos humanos. O movimento dos direitos civis foi algo muito mais complexo que isso. Não era o Martin Luther King juntando um grupo de adolescentes negros para proteger a América Branca do Malcolm X com a tal Irmandade dos Negros do Mal. Eu odeio ser o cara que der a notícia chata, mas esses dois, o Martin Luther King e o Malcolm X, parece que não foram a inspiração direta pro Professor X ou pro Magneto. Pelo menos nas primeiras edições dos personagens. Em uma entrevista para Rolling Stones, perguntaram pro Stan Lee se ele inspirou nessas duas figuras reais, pro Magneto e pro Professor Xavier, e ele contou que acha que foi meio inconsciente que ele fez isso. Acho que o Stan Lee tava só falando que a galera queria ouvir mesmo, sem maldade nenhuma, foi até uma resposta legal, mas na real, nessas primeiras edições, quase não dá pra comparar direito. Na época do Stan Lee, o Professor X e o Magneto era basicamente um cara bom e um cara mau. Não tinha complexidade nenhuma. Nem tinha história passada que conectava eles. Muita gente cai na ideia que o Martin Luther King e o Malcolm X tinham visões diferentes. Um era um bonzinho, o outro era o vilão. Mas não é bem assim. O Professor X defendia que os mutantes deveriam viver de boa junto com os humanos, sem medo de apanhar ou serem caçados. E sim, Martin Luther King também queria que os negros também pudessem viver numa boa junto com os brancos. Só que aí para as semelhanças. Martin Luther King não organizava protestos para proteger um grupo que na real a maioria odiava. E o Martin Luther King era também super firme com a ideia de não violência. Isso não rola com o Charles, que os X-Men estão sempre no meio de tretas sinistras, ameaças pesadas. Então, ser pacífico não é opção pro Charles.